não podemos nos esquecer que o Vorkaro, como eu disse, está preso há 3 meses sem que haja uma ação penal contra ele. Eu não posso dizer que eu concordo que alguém fique preso 3 meses sem uma ação penal. Ora, se não há uma ação penal contra você, você sequer pode se defender. Você vai se defender contra o quê? De quê? Nós reclamamos disso em relação ao Alexandre de Moraes e eu não posso, em sã consciência, justificar isso em relação ao André Mendonça. Vamos lá, eu vou até dar um Google aqui, pra ficar bem claro. Vamos lá. O que tem contra Vorkaro é uma prisão preventiva. Riso, dê o Google sobre os fundamentos de uma prisão preventiva. Vamos lá, vamos responder aqui. Fundamentos da prisão preventiva. Pode ser a resposta do Google mesmo? Pode. E requisitos básicos. Tá? Ó, vamos lá. Fumus comissi delicti. Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Há alguma dúvida com relação a isso, Riso? Não. Alguém tem alguma dúvida? É flagrante que ele tinha, que houve crimes no Master e de que ele era autor desses crimes. Contemporaneidade. Os motivos que justificam a prisão devem ser atuais, baseados em fatos recentes. Check. Tava tendo andamento. Os fundamentos da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Visa proteger a sociedade da reiterada delitiva. Risco do agente voltar a cometer crimes do modus operandi violento ou de crimes de acentuada gravidade que causem grande comoção social. Pois bem, vamos lá. Ele estava ainda subornando autoridades públicas. Ele estava ocultando provas. Ele estava tentando fugir do Brasil. Ele tinha capangas contratados para dar porrada ou coisas mais em jornalistas. Precisa de mais? Garantia da ordem econômica, aplicável a crimes que afetam gravemente a economia popular no sistema financeiro. Preciso falar alguma coisa? Conveniência da instrução criminal, utilizada quando o acusado tenta interferir na produção de provas, destruindo documentos, ocultando objetos. Garantia da aplicação da lei penal, evita que o acusado fuja ou se esconda, assegurando que, caso condenado, ele cumpra a pena. Meu querido amigo, não é que uma ou outra está dada, todas estão dadas. Vamos prosseguir. Condições da admissibilidade. Crimes dolosos punidos com pena privativa, acusado resistente em crime doloso, crimes que envolvam violência doméstica e vai minha beleza. Meus amigos. Gabaritou. O nosso amigo Vorkaro, óbvio que tem que tomar uma prisão preventiva. Óbvio. Não há dúvida sobre isso. O nosso amigo Vorkaro estava comprando autoridades da República após ser solto da primeira prisão, da primeira operação que houve contra ele. Não há o que dizer. Não há nada o que se dizer sobre isso. Não existe, vamos colocar aqui, possibilidade de um cara desse estar solto. O Paulo Figueiredo, que foi alvo de operações, eu não sei se ele foi alvo da Lava Jato, ele se ressente muito, vamos dizer, de um funcionamento, vamos colocar aqui, anômalo que às vezes o judiciário brasileiro tem. Não sei se ele foi injustiçado no caso dele, porque não conheço o caso. Fui eu próprio alvo de um caso injusto, tocado pelo bolsonarismo, então sei bem do que se trata. Mas o meu caso não é o caso do Vorkaro. O caso do Lula, que foi preso na Operação Lava Jato, não é o caso do Vorkaro. O caso do Vorkaro é um caso inequívoco. Não existe discussão sobre o caso do Vorkaro. Se você não puder aplicar prisão preventiva num caso como o do Vorkaro, não tenha mais prisão preventiva, porque não tem mais nenhum sentido. É meio assustador o que está acontecendo. Porque me parece que, eu já venho falando, né, eu até falei isso em entrevistas, que não interessa a ninguém manter o Vorkaro preso. Não interessa ao STF, tirando o André Mendonça, um ou outro. Não interessa ao petismo, não interessa ao bolsonarismo, não interessa ao centrão. Todos eles gostariam que o Vorkaro, morresse. Vamos ser sinceros. Se o Vorkaro morrer amanhã, é a melhor notícia pra todo mundo. 2, todo mundo, se não morto, sei lá, vamos supor que ele fique, toma uma pancada na cabeça e fique meio zureta. Que tal? Se não, que ele fique solto, pegue um avião, pegue a sua peleleca branca e vá pra Dubai, pra Rússia, para o Uzbequistão e desapareça.
Agora, Vorcaro na cadeia, numa preventiva, é Vorcaro que delata. Mesma coisa o pai dele, mesma coisa o Zettel, mesma coisa meu Deus, o cara do Credit Sexta, que eu esqueci o nome dele, Augusto Lima. Esses caras são bomba relógio, eles são um problema. E a gente vai descobrindo que o problema é sempre maior. Pode dar na tela, meu querido Rafael Almeida Riso. Vorcaro transferiu 30 milhões de dólares ao Alcolumbre. Querem usar a CPI do Master de palanque eleitoral. O presidente do Senado disse que órgãos de controle já investigam o caso e acusa parlamentares de tentar transformar o tema em instrumento da disputa eleitoral. Vamos lá. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, subiu o tom nesta terça-feira ao rebater as cobranças para instalação. Esse aqui é só Eu sei. É que assim, olha ele brabão. Não vão me forçar! Ninguém breca o Senado, ninguém vai pautar o Senado. Né? Todo coronelzinho do Amapá, né, falando brabo. Lógico, recebeu 30 milhões de dólares, recebeu quase 180 milhões de reais. E repara que os valores são sempre muito similares, Riso. Sim. 134 pro filme de um, 130 pra esposa do outro. Parece que tem assim uma conta master, que é esse valor de cento e tantos milhões de reais. E aí, só os mais influentes recebem essa cota. Tum, tum. Vamos ler a matéria. A revista Veja publicou que o presidente do Senado recebeu 30 milhões do fundador do Banco Master, Daniel Vorcaro. As informações do jornalista Robson Bonin. O valor equivale a aproximadamente 153 milhões e, segundo a reportagem, foi depositado em uma conta secreta no exterior. Conforme a publicação da Veja, a operação foi conduzida por Augusto Lima. O Augusto Lima, como pagamento pelo apoio a uma demanda do interesse do Master, procurado pelo Poder 60, o clube disse que as informações são absolutamente falsas e são enfrentadas com a máxima firmeza. Papo de Odorico Paraguaçu. Nego veementemente! Jamais permitiremos uma desonra dessas! Vamos enfrentar com a máxima veemência, com todo o calor da minha alma. Cala a boca, vai, brother. A defesa de Vorcaro chegou a apresentar duas propostas de delação, porém ambas foram rejeitadas. Segundo a reportagem, Vorcaro também falou sobre uma parceria do PT da Bahia iniciada na gestão... Cara, é impressionante. Tá todo mundo lá. O texto menciona ainda um fundo de pensão dos funcionários públicos do Amapá que comprou 400 milhões em títulos podres do banco. O fundo era comandado por um ex-tesoureiro da campanha de Alcolumbre. Lembra dele? Lembra dele? Era Jonilson? É, o Jocildo. Jocildo. Quem é cracudo de live lembra do Jocildo. O Jocildo foi o cara nomeado pelo Alcolumbre, vamos ser sinceros. Aqui, ó. Palmas pro Jocildo, galera. Alvo da PF é apadrinhado de algum... E aí ele foi lá cuidar. Só pra vocês entenderem, o Jocildo, esse cara com cara de capital humano de alta qualidade, de alto preparo, gabarito, alguém capaz de cuidar da previdência do povo do Amapá. Esse sujeito, Jocildo, decidiu, de maneira muito racional, opa, tem aqui, ó, a possibilidade de comprar 400 milhões em títulos do Banco Master, acho que vou comprar. Olha a cara dele de feliz, aqui ó, a cara de quem vai apertar... Vai assinar agora a ordem de compra. Vai. Puta que pariu. Eu confiaria. Você não confiaria? Você não daria bilhões pra administrar na mão desse cara? Bota logo esse cara na presidência de um banco. Jocildo. O Jocildo foi tesoureiro de campanha do Alcolumbre. E o Alcolumbre hoje é presidente do Senado do teu país. O Alcolumbre manda mais do que quase todo mundo. Ele é um dos 3 homens mais poderosos dessa pocilga. Ele nomeia o tesoureiro dele pra cuidar da previdência do Amapá. E a previdência do Amapá compra 400 milhões em títulos do Banco Master. E o Alcolumbre não será preso. O que o Alcolumbre merece é o que o Marcinho VP merece. Aí o que acontece? Repara os valores. 30 milhões de dólares deve dar ali... 160 milhões de reais, 160 e poucos milhões de reais. Tirando algum corte financeiro, vamos supor que é 400 milhões que foi comprado, Riso. Tira algum gasto financeiro para puxar esse valor presente. Parece que foi o seguinte combinado, ó. Dos 400 milhões, tira
com um eventual custo financeiro para jogar valor presente, ou custos operacionais para sacar o dinheiro, manda para cá e tira dali. Fica sobrando, vamos supor aí, 370 milhões, 360 milhões, 180 para cada um. Me parece isso, porque o Vorcaro, a operação do Vorcaro era muito assim, pra vocês entenderem. Ele emitiu o título podre, ele enfiava em alguém o título podre, e depois ele torrava o dinheiro disso. Não é que ele tentou manter essa pirâmide funcionando por um tempo. O projeto era muito de curto prazo. Ele ia cuidar de enfiar isso em bancos públicos e jogar isso para todo o resto, para toda a coletividade brasileira pagar. Era um golpe de curto prazo para ele enriquecer muito rápido. É um dos maiores golpes da história. E ele envolveu toda a República nisso. Cara, assim, como é que as pessoas não topam ir pra rua? Se eu convocar agora novamente uma manifestação, eu já convoquei 4. As pessoas não vão. O brasileiro não vai. Renan, Alcolumbre falou que vai processar quem acusar ele disso. Toma cuidado. Deixa eu entender. Volta pra matéria. Vamos ler aqui a matéria. Vorcaro transferiu 30 milhões, diz revista. Vamos lá, desce. A revista Veja publicou que o presidente recebeu 30 milhões, a informação do jornalista Robson Bonin. O valor equivale, blá blá blá, foi antecipado uma conta. O jornalista teve informação, provavelmente de dentro do processo. Conforme a publicação da Veja, a operação foi conduzida por Augusto Lima. Eles tiveram informação. Algum advogado que está cuidando das delações vazou isso. E a Veja soltou em primeira mão. É difícil que a Veja invente um negócio desses. Basicamente assim, se for mentira, a Veja vai sofrer um pandemônio. Eu boto mais a mão no fogo pela Veja do que pelo Alcolumbre. E definitivamente, o Alcolumbre estava nomeando o Otto Lobo para a CVM, indicação dele para ajudar o Banco Master. O Alcolumbre enterrou a CPI do Banco Master. O Alcolumbre nomeou seu tesoureiro de campanha para cuidar da Previdência do Amapá e o cara compra 400 milhões em títulos do Master. E eu vou duvidar da Veja e eu vou acreditar no Alcolumbre?